eu quero instituir esse culto aqui como um culto de ação de graça. Como pastor dessa igreja, eu estou mudando após o louvor um culto de ação de graça. Por quê? Porque aqueles que já estão há algum tempo aqui na igreja, percebeu que as coisas de Deus, ela é sofrida. As coisas de Deus passam por um processo de tempo, de sofrimento, de espera. E aqueles que estão envolvidos na obra de Deus têm que aprender isso. Nós não servimos um Deus, irmãos, que faz as coisas muito rápidas. Algumas vezes Deus age rápido, mas na maioria das vezes Ele usa o tempo como a sua arma secreta para trabalhar em nosso favor. Quem está ouvindo? Deus usa o tempo como a sua arma secreta para trabalhar em nosso favor. E nós precisamos aprender isso. Deixar as crianças sentar, os irmãos prestar atenção, porque eu nem iria pregar, eu estou sem condições de falar muito. Mas eu fiquei analisando, irmãos, que cada um de nós aqui como crente, esperamos alguma coisa em Deus, amém? O crente que é comprado, lavado pelo sangue de Jesus e é a igreja, ele aguarda alguma coisa de Deus. Primeiro de tudo, nós esperamos a tão sonhada salvação. Enquanto vivos, aguardamos o arrebatamento, que é a maior esperança da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, irmãos, ela espera o seu Senhor todos os dias. Ela não fica falando daqui 10 anos, daqui 30 anos, ela espera hoje. Ela espera esse momento. A qualquer momento a Bíblia diz que pode acontecer o rapto da igreja. Mas essa é a maior esperança nossa. Só que, dentre outras, cada um de nós aqui esperamos alguma coisa da parte de Deus. Porque é normal isso, é natural a gente esperar alguma coisa de Deus para a nossa vida, viu? Para a nossa casa, para o nosso futuro, para os nossos projetos. É muito natural um crente esperar em Deus. Porque isso nós aprendemos na palavra do Senhor. Temos que esperar. Então, ao pegar nas minhas mãos toda a escritura dos 2 terrenos, eu fiquei assim, meu Deus, quanto eu chorei, o quanto a igreja orou, o quanto nós aqui nesse altar, toda sexta-feira, antes da sexta-feira, lá atrás era na segunda-feira, e nós oramos esperando que o Deus Todo-Poderoso nos abençoasse. Dentro desse processo, irmão, eu adquiri enfermidade, porque entrou um processo muito terrível dos homens querer fazer as coisas. E a gente tem que aprender uma coisa: se Deus entrou, temos que aprender a descansar, mas é difícil. Muitas vezes eu estava querendo fazer alguma coisa com o meu braço, só atrasava, e faz papel, e faz documento, e deu errado, no cartório não passou, tem que fazer de novo, e tudo isso acarretou em mim uma ansiedade muito grande, porque eu sou um ser humano. E aí eu desenvolvi uma doença que os irmãos viram lá, que o meu nariz, aqui é perto da sobrancelha, pipocava tudo, e trouxe problema para a minha saúde aquilo lá. E eu precisei orar mais, cansar mais o coração, e demorou. Bati e voltava no cartório, não dava certo. A gente vinha aqui orar, só que eu fiquei no Salmo 40. Eu não fiquei só de ouvir falar, e nem só apenas de ler. Por isso que eu fiz a questão hoje de trazer a documentação na igreja, porque eu já preguei no Salmo 40. Só que ao pregar no Salmo 40, eu não tinha vivido uma experiência como essa, de pastor de igreja, mais de uma década aqui, esperando uma promessa de Deus na minha vida, no meu ministério. Foi difícil, irmãos, porque muitas pessoas não esperavam como eu esperava. Quem está me ouvindo? Inclusive amigos de púlpito não tinham a mesma perspectiva de fé que a minha, dizendo: não, pastor, você nunca vai pegar essa escritura nas mãos. Não vai pegar, pastor. Não vai, ninguém vai ceder para você. Você vai ver, você não vai pegar. Então eu lutei, meus irmãos, contra um sistema religioso, contra o sistema do maligno, mas eu confiei em Deus. Sofri as consequências. Foi mais de 3 anos aproximadamente só da escritura. Mas a promessa já tinha feito algum tempo a mais, uns 5, 6 anos. Um dia eu estava no meu trabalho e o dono daquela empresa me tirou da produção e me levou nesses 2 terrenos e falou: olha, aqui eu quero fazer uma igreja e você vai ser o responsável dessa igreja aqui. Quando ele disse isso, eu ainda era congregação, eu era um pastor que a qualquer momento poderia ser substituído. Só que naquele momento eu entendi que era Deus
abrindo aquela oportunidade para mim e usando a autoridade do ministério. E Deus me ensinou algo, meus irmãos, que antes de eu chegar na Jerusalém, eu já fui amadurecendo, para que eu e você possa ser honrado por Deus, para que Deus possa agir na minha e na sua vida, nós devemos aprender a honrar as autoridades. Ter respeito com as autoridades eclesiásticas, principalmente. Muitas vezes a gente acha que está certo, e às vezes pode catar um caminho perigoso de rebeldia, desobediência. Então a igreja assistiu isso aqui. Eu vou fazer, estou fazendo, vai vir. E nunca vi esse negócio. Mas graças a Deus eu pedi para o presbítero Adriano analisar, olhar. É um documento original, oficial, e nós somos os proprietários. A igreja Assembleia de Deus Bethesda é a dona daqueles 2 terrenos ali que Deus nos abençoou. Só que o Salmo 40, eu vivi ele. Eu vivi o Salmo 40 dentro dessa perspectiva na íntegra. Por quê, irmãos? Porque pregar sobre o Salmo 40 aqui e nunca ter esperado nada é muito fácil. Esperei com paciência pelo Senhor. Põe na tela lá, porque eu sei que tem pessoas esperando em Deus aqui. E Deus falou muito no meu coração. E eu tenho algumas outras questões que eu estou esperando em Deus. E agora eu estou mais treinado. Quem está me ouvindo? Meus irmãos, na vida cristã, nós temos a oportunidade de ir amadurecendo, de adquirindo experiência, maturidade com Deus. E saber que esse Deus não é menino. Deus não brinca comigo, com você. Ele não brinca de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Só que nós precisamos entender que o tempo está no controle de Deus. É Deus que é dono do tempo. E é o único que não está sujeito ao tempo. Eu e você está. A sociedade está. A nossa humanidade está. Mas Deus não. Deus não está sujeito ao tempo. Mas Ele controla o tempo. Ele é o dono do tempo. Só que a gente tem que precisar aprender a esperar. Eu estou esperando algumas coisas ainda na minha vida, irmão. Eu almejo salvação de antes querido há muito tempo. Eu espero em Deus em relação à minha vida pessoal. Eu espero em Deus em relação aos meus filhos. Eu espero em Deus em relação a familiares que eu gostaria de ver comungando a mesma fé. Há uma esperança no meu coração. E eu preciso aprender a viver esse salmo. Mas não só de ler aqui, porque o que faz a diferença na nossa vida não é apenas conhecer a palavra, mas é apenas você conhecer e colocar dentro da tua vida o que está aqui escrito. Se eu e você não estiver inserido em nada do que a Bíblia diz, o que vai valer na sua vida? Só o conhecimento? Só falar que Deus é grande, que Ele é poderoso, mas qual a sua experiência que você tem com Ele? O que você pode falar desse Deus? Qual é a característica que você pode mostrar para alguém que Ele fez alguma coisa na sua vida, na tua casa, na tua família? Porque Ele faz, irmão, o nosso Deus faz, e Ele não faz exceção de pessoas. Sabe por quê? Porque nesse ambiente aqui, dificilmente um crente inteligente não está esperando alguma coisa em Deus. Se você não espera, porque você não ora. Porque quem ora espera o resultado da sua oração. Quem está me ouvindo? Quando você vai orar, você está apresentando algo nas mãos de Deus. E aí Deus vai ouvir, vai analisar, e Ele vai determinar o tempo que Ele vai ouvir, ou seja, dar a resposta da sua oração. Então quem ora sempre está esperando alguma coisa. Quem está me entendendo? Quem não espera nada é porque não ora. Vive assim, sem rumo, sem propósito. Mas quando você ora, você faz o que? Quando você ora, você apresenta demandas na mão de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensinou, que nós devemos apresentar as nossas petições diante de Deus. E o crente, meus irmãos, salvo, uma das coisas que ele apresenta na presença de Deus é a salvação daqueles que ele mais ama. Senhor, salva esse, salva aquele, liberta esse, cura aquele, porque isso é um sentimento de alguém que é salvo. E a gente faz essa oração muitas vezes repetida, porque nós não quer ver aquele indivíduo perdido. E muitos de nós aqui estamos esperando a resposta dessa oração, e temos que esperar na expectativa da nossa fé, temos que esperar na expectativa da nossa comunhão com Deus. A cada culto eu volto mais fortalecido, a cada mensagem a minha fé é fortalecida, e eu continuo esperando desse Deus, porque eu não posso desistir. Deus não tem prazer naqueles que recuam. Tem muita gente que não espera mais em Deus e vive sem propósito, e fica uma ovelha fácil para o inimigo tirar da casa de Deus, porque ele não espera, ele não almeja, ele não tem perspectiva. Mas quando eu vivenciei isso no meu ministério, batalhas travadas,
O inimigo tentando quebrar muitas coisas. E eu precisei passar por um processo de humilhação e por um processo de respeitar a autoridade. Porque eu também muitas vezes já fui nervoso, eu já fui às vezes imprudente, como qualquer um de nós aqui pode ser. Mas eu estou com 41 anos e a idade vai nos ajudar a ser mais maduro. Assim ensina a psicologia. Quanto mais tempo você vai tendo de idade, mais maduro você fica. Você tem uma capacidade melhor de olhar a vida. Então a gente tem que errar menos. Quem está me ouvindo? Muitas vezes o diabo me colocou em certa situação com a liderança para mim dar uma de rebelde e perder todas essas bênçãos que Deus já havia decretado na minha vida. Mas o meu comportamento tem que ser de alguém que espera. E quando você espera na obediência, irmão. Você não espera quebrando protocolo, você espera em Deus. E Deus me ensinou, porque também a gente é levado como ser humano a colocar a nossa confiança na nossa amizade que a gente tem com as autoridades, o relacionamento que a gente disputa com os nossos irmãos. Isso talvez vai tentar nos atrapalhar em quem você confia. Deus me mostrou muito bem isso. Falei, enquanto você esperou nos homens, não são nada, só embaraçava, era verdade. Falei, Senhor, eu espero nesse, naquele que ele falou que ia ajudar, e nada saía. Mas quando eu aprendi não só a ler e não a só pregar para os outros, mas viver o que o Salmo 40 ensina, irmãos, é tão gostoso quando você olha para um texto assim e fala, eu vivi isso aqui, eu estou vivendo isso aqui não é para os outros, não, é para mim. O que eu vou falar aqui não é para vocês, embora vai servir, mas é para mim, porque eu espero um monte de coisa em Deus. Vamos ler o primeiro versículo? Já estou com a escritura na mão e quero atribuir toda a honra e toda a glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Num tempo onde fecha igreja, num tempo onde se tem muita rebelião, se racha igreja, destrói igreja por fins lucrativos, nós esperamos e Deus nos honrou poderosamente, irmão. Eu quero atribuir mesmo a Deus esse louvor e essa glória, porque quase que eu me precipitei. Quem lembra? Não vou mentir não, vou ser sincero, eu fui daqui para Birigui, abri uma conta lá com o gerente de um dos nossos irmãos aqui do altar, e o objetivo era fazer a compra, não esperar mais em Deus. Por quê? Eu me decepcionei com os homens, falei, vou criar um caminho aqui. E quando eu fui por esse caminho, Deus falou, e eu aqui? E eu que estou na frente da obra aqui, você esqueceu de mim? Aí Deus tomou um outro caminho, me ensinou a esperar nele. Então eu vou pregar uma coisa que eu quase errei, irmão, que eu quase me precipitei. Olha só que texto lindo, famoso. Mas e na prática? Vamos ver? Quem que escreveu? O rei Davi. O rei Davi, meus irmãos, é um exemplo de espera. Pelo fato de ele ter sido ungido, consagrado rei de Israel, ele não subiu no trono na primeira semana que ele foi consagrado. Ele enfrentou um tempo, um processo doloroso de perseguição, de ciúme, de inveja de Saul, que queria sua vida a todo custo, mas ele nunca perdeu a fé em Deus. Ele nunca permitiu que nem aquela perseguição que ele não merecia sobre a sua vida tirasse o foco que ele tinha em Deus, na perspectiva que ele tinha do Deus que ele adorava. E nós precisamos aprender isso, irmão. É uma coisa muito individual. Tem hora que a esposa não vai concordar, tem hora que o pastor também não vai concordar, tem hora que as pessoas que você ama não vai concordar com uma espera individual sua. Mas não abra mão da sua fé e da perspectiva que você tem de Deus, é sua. Não deixe ninguém tirar isso do teu coração, porque se eu ouvisse, como eu ouvi, vários conselhos errados, se eu tivesse pegado um atalho desse, eu ia ter 15 anos de conta na cabeça do pastor Alessandro para pagar os 2 terrenos. E um terreno naquele lugar é R$960 hoje a prestação. Tem um cunhado que mora lá. É R$960. Imagine 2, irmão Oswaldo, ia ser quase 2.000 barão. De 15 anos ininterrupto para o Alessandro pagar como responsável da igreja. Se eu escutasse qualquer pessoa, como eu ouvi vários, e se eu me precipitasse, como eu quase fiz. Mas aí eu vim na sexta-feira, chamava os meus obreiros, amigos, vamos orar. E os irmãos vinham aí, cada um chorava ali. Oh, Deus me ajuda, o Senhor me dá força. E Deus foi ouvindo as minhas orações, foi me fortalecendo. Hoje está aí, ninguém pode mais tirar, né, Deus? No jeito que está aqui, ninguém pode tomar mais não, né? Já é nosso mesmo. Então glória a Deus. Amém, irmãos? Olha o Salmo 40. Esperei com paciência em quem? Ah, que lindo isso, irmão.
Por que a gente espera às vezes no político? Por que a gente espera no papai, na mamãe, nos amigos, nos empresários e não espera no Senhor? Deus, Ele consegue ver em quem você está esperando. Quando de fato você demonstra que é Ele que você está esperando, você pode ter certeza que Ele te acha no meio de bilhões de pessoas e Ele vai agir na sua vida, porque Deus não deixa sem resposta quem espera nele. Ele não consegue responder essa expectativa, irmão. É que às vezes a gente fica enganado dentro da igreja, achando que está esperando em Deus, mas está no colega, está no pastor, está nos homens, está nos seus relacionamentos aqui na terra. Mas quando a sua esperança está em Deus, pode ter certeza que Ele vai te achar e vai responder para você. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O problema da espera, que muitas vezes a pessoa espera fora da comunhão, ela espera murmurando, ela espera de uma forma que não agrada a Deus. Agora, da forma que Davi escreveu, ele esperou embaixo de perseguição, adorando a Deus e honrando aquela autoridade que o perseguia. A autoridade que estava no trono queria a cabeça dele, mas mesmo assim ele honrava. Ele não queria o mal de Saul em hipótese alguma. Ele mostrou a fidelidade dele para Saul. Não, eu não tenho nada contra a sua vida, esse negócio aí é Deus que fez, foi Deus que encerrou o seu mandato e agora quer me colocar no trono. Ou seja, Davi era inocente, irmão, foi Deus que escolheu ele, porque no reino de Deus não é você que se escolhe. Quem está me ouvindo? No reino de Deus é Deus que escolhe. Está escrito João 15,16: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que dei fruto e o vosso fruto permaneça. Só que escuta uma coisa, nessa escolha de Deus, você vai levantar alguns adversários. Quando Deus decidiu escolher você, infelizmente, não sei o motivo, mas alguém não quer concordar. Mas eu e você não tem culpa, nós temos que cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Não podemos nos embaraçar com os perseguidores, temos que continuar seguindo o propósito que Deus quer na nossa vida. E quando eu olho para Davi, a situação dele era pior que a minha e a sua, porque ele tinha que viver fora da sua casa, ele não poderia mais viver no convívio com seus irmãos, ele não poderia mais abraçar o pai, a mãe, nem ficar no seu próprio país, a não ser nas montanhas, nos becos e valadas, fugindo. Porque o seu adversário era poderoso e queria a sua cabeça, mas ele esperou em Deus. Ele poderia, nas orações dele, falar: Senhor, o Senhor me ungiu aí, mas está esse rapaz aí, ó, ele já matou o sacerdote, ele colocou 3.000 homens, minha cabeça vale ouro, vale prata, e agora eu vou ficar fugindo? E aí? Ele não questionou a Deus, não, irmão, ele continuou adorando, ele continuou esperando. Nós precisamos aprender isso. Tem um monte de crente apressadinho, como eu também sou, afoito. Só que a gente tem que olhar para o apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,7. Olha que ensinamento que a gente passa batido: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você não está sem cuidado, tem alguém cuidando da sua vida, tem alguém cuidando de mim e de você, mas a nossa ansiedade tem que ser depositada nos pés de Jesus, e nós precisamos aprender e passar por esse processo. Por quê? Vamos ensinar os nossos filhos, vamos ter que ensinar os nossos irmãos, ensinar os nossos amigos a passar pelo processo de esperar, porque Deus não faz nada rápido. Você sabe quem faz as coisas rápido? É o diabo, porque o diabo não está nem aí com o seu caráter, ele não quer saber de nada, ele quer fazer rápido para ter você ao lado dele. Agora Deus não. Pode olhar para você as promessas de Deus nos homens da Bíblia. Alguns esperaram 40, 20, 38. Por exemplo, Josué e Caleb, quando eles entraram para espiar a terra, veja a idade que eles tinham e veja a idade que eles pisaram na terra depois que Deus havia feito a promessa. Aproximadamente 45 anos. Demorou ou não demorou, Adriano? Mais do que a minha idade, sobra 4 anos. Demorou, porque o nosso Deus não faz as coisas com rapidez, da nossa forma. Por quê? No processo da espera, irmão, Ele vai mudando você. No processo da espera, Ele vai modelando o teu caráter e alinhando a sua fé com a vontade dEle. Isso é muito importante. Tem um monte de gente hoje, meus irmãos, queimando etapa na vida, porque não sabe esperar. Quem está me ouvindo?
Não sabe esperar, vai pagar um preço. Não sabe esperar, vai sofrer o dano. Agora, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Davi não está escrevendo alguma coisa que ele não vive. Ele escreve aquilo que ele viveu, porque ele viveu abaixo de perseguição, ao ponto de somente sentar no trono quando o rei Saul morre. Já era por direito dele, teve a chance de matar, mas não matou, respeitou a autoridade que o perseguia, porque ele esperou no Senhor. Só que ele não esperou fora da comunhão, ele esperou dentro da comunhão. Quem está me ouvindo? Tem um monte de gente achando que Deus vai fazer alguma coisa, esperando fora da comunhão. Não vai haver nada. Deus não quebra os seus princípios estabelecidos. Quem está me ouvindo? Você pode ver que saiu mais de 2 milhões de israelitas do Egito, mas só entrou na terra aqueles que ficou dentro da comunhão, Josué e Caleb, os que acreditaram na promessa que Deus havia feito para aquele povo. Os demais, Deus que é dono do tempo, esperou eles morrer. Eles vão morrer. Só vai entrar quem eu quero, quem está na comunhão. Quem está me ouvindo aqui, tem muita coisa que não aconteceu na sua vida ainda, porque você está esperando do lado de fora. Se você esperar do lado de dentro, na comunhão, no Senhor, você vai ver o agir de Deus em nosso favor, porque é Ele que governa todas as coisas. E é muito interessante, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o quê? O meu clamor. Cadê esse crente que espera, mas não clama? Vocês são testemunha. Eu esperei, mas não fiquei na minha casa assistindo Netflix. Eu vim para a igreja. Ou era na segunda, ou era na sexta. Orando, 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 esperando e orando, orando e esperando, orando e esperando, esperando e orando. Deus então, Ele entra com providência. Agora tem um monte de gente que está esperando no Senhor, não lê um capítulo da Bíblia, não faz uma oração, não faz um jejum, não busca o reino de Deus, está esperando fora da comunhão, então não tem resultado. Se esperar dentro da comunhão, o nosso Deus vai aparecer e o nome dele vai ser glorificado, como está sendo aqui nessa noite. Eu poderia ter questionado, rompido todas as alianças que eu fiz, quebrado o protocolo, não respeitado a autoridade, como alguém disse para mim: estou te fazendo de besta, você é mais um que vai ser enganado. E eu falei: nada disso, eu vou esperar no Deus que manda em todas as coisas. Eu vou ficar aí na oração, dentro da comunhão. Dentro da comunhão, Deus te protege. Dentro da comunhão, Deus te acha. Fora da comunhão, Ele não tem compromisso com você. Quem está me ouvindo? Quantos crentes você conhece que até para falar tem preguiça? Eu estou esperando em Deus, irmão. Aí você olha. Verdade, irmã? O que você espera no Senhor? Eu espero que o meu marido seja salvo. Eu espero que o meu filho seja salvo. Eu espero que aquela porta se abra. Eu espero que o meu relacionamento mude, que a minha família mude. Mas você não encontra essa pessoa clamando, e nem tem evidência de que alguém que clama, porque aparece, irmão. Quem gosta da oração, você vai ver na oração. Quem gosta do ensino da palavra, você vai ver no ensino da palavra. E o resultado aparece. Porque Deus não tem dificuldade de honrar seus filhos. Quem está me ouvindo aqui? Agora tem um monte de gente frustrada dentro da igreja, porque primeiro não aprendeu a esperar e está fora da comunhão. Se estiver fora da comunhão, por que Deus vai responder para você, se tem milhões de crentes esperando dentro da comunhão? Esperando a sua vez chegar. Espera a sua vez, irmã. Espera a sua vez, irmão, mas orando. Espera a sua vez, mas clamando, mas dando glória a Deus, viu? Espera no Senhor. Todo mundo aqui sabe. Eu vou ter que lembrar, a maior fé do Antigo Testamento é de Abraão. Só que Abraão, mesmo sendo o pai da fé, deixou um exemplo de erro, que foi precipitação, que foi não esperar o Senhor. Quando Deus prometeu que seria da sua esposa, no meio do caminho, todo mundo aqui sabe que antes de nascer Isaac, nasce um tal de Ismael. Por que nasce um tal de Ismael? Ansiedade, precipitação, não vou esperar. Caiu na conversa da mulher e vai, topou ao desastre lá até hoje. Os árabes e o povo de Israel vivem em guerra lá, não tem comunhão, o negócio é difícil, é uma batalha pela precipitação, por não esperar. Então, se Abraão, que é o pai da fé, o homem que o livro de Hebreus dá a maior honraria para eles em Hebreus 11,
cometeu esse erro, quanto mais eu e você. Por isso temos que tomar cuidado e esperar. Pastor, eu estou esperando no varão, no varoa. Eu sei que é difícil. Não é Deus que vai escolher para você, viu? É você que vai escolher. Deus não escolhe ninguém para ninguém não, irmão. É você que escolhe dentro da visão e da perspectiva da palavra de Deus. É você que mede na balança. É você que vai ver os princípios e o caráter da pessoa. Por isso que há o tempo do namoro. Porque é muito fácil pegar e falar: foi Deus que me deu, aí que largou. Como é que você vai jogar essa culpa em Deus agora? Na igreja atualmente agora: ô irmão, meu casamento, Deus que me mostrou essa abençoada. Deus que me mostrou esse abençoado. Não soube esperar também. Porque a espera é para você analisar que tipo de pessoa você vai levar para a tua casa. Quem está me ouvindo? A espera é muito importante, irmão. Tem gente que se arrebentou por ser rápido demais. Tem que ter paciência. Tem que deixar o fogo bem baixo para ver o que vai dar. Então a gente vê que dá para aprender muito com esse salmo. Ele esperou no Senhor e Deus estava ouvindo o que dele? O clamor. Deus está ouvindo alguma coisa da sua parte? O que você tem apresentado a Deus, irmão? Qual é as orações que você tem feito em relação à sua vida, em relação à perspectiva sua aqui na terra? Além da salvação, tem outras coisas que a gente almeja como ser humano, que eu quero que aconteça na minha vida. Sabe qual que é uma delas? Eu fico vendo essa loucura que eu tenho sem tempo. E lá no terreno da igreja, o pastor: o que vai ser aqui e lá? Aí quando chegou no gabinete, eu dei uma beliscada nele, com amor. Porque tem pastor que corre do gabinete, tem pastor que não tem prazer de atender as ovelhas. E eu sei que eu tenho uma falta muito grande com visita, que eu não tenho mesmo tempo, irmãos. É muito pouco. Pico cartão que nem os senhores, é difícil. Falta tempo para meditar na palavra, tem que levantar cedo. Falta tempo para orar bastante, que precisa orar mesmo. Aí eu falei: pastor, ali está o gabinete, esperado há mais de 10 anos e tão sonhado no meu coração. Porque é o lugar que eu quero trancar, é o lugar que eu quero passar sós com Deus, orando, lendo a palavra, esperando uma família que porventura quer um aconselhamento do pastor. Então a gente precisa passar pelo processo da espera para poder aprender. Mas dentro da espera tem que ter clamor, irmão, tem que ter adoração. Não adianta esperar lá fora e falar: faz 10 anos, mas dentro dos 10 anos não tem oração, não tem compromisso, não acontece nada. Agora vem cá, que texto lindo, olha o que acontece. Você já conhece, mas eu vou continuar pregando. É didático, falta 5 minutos para me terminar. Depois que você esperou no Senhor, que tem gente que espera muitas coisas em Deus aqui: a casa própria, a habilitação, o filho, o casamento, tantas coisas, irmão, que é particular seu, que não precisa você falar para os outros, mas está no teu coração. Não é verdade? Você tem algumas coisas que você espera em Deus. Quem é aqui? Seja sincero, que você ergue a mão, quem espera alguma coisa em Deus aqui? Não é possível, né? Você não esperar nada, tem que esperar. Claro, pastor, que eu espero isso, aquilo outro. Tá bom, se você cumpriu a sua parte, olha o verso 2, o que acontece aí. Não, pode ter certeza, esse Deus não mudou não. Ele agiu até na vida daquele coitado que estava sendo enganado no tanque de Betesda por aquele movimento que a gente vê que não funciona da forma que a Bíblia vem a garantir que era daquela forma. É um texto esquisito que fala que um anjo descia e mexia as águas, e o primeiro que era lançado ali era curado. Que negócio esquisito que é esse? É só o que é lançado. Então o mais forte, o que pagar um segurança ali para fazer uma proteção para não deixar ninguém entrar, e entra aquele que não precisa nem ter fé, é só entrar na água. Está totalmente errado. Mas Jesus, naquela geração, sabia que tinha um homem ali esperando 38 anos, porque a Bíblia diz que ele foi 38 vezes lá, uma vez por ano, e ele voltou do mesmo jeito para a casa dele. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter interrompido esse ciclo de espera. 38 anos, ninguém nunca me fez nada. O texto diz que ninguém nunca o levou às águas, só que ele nem precisou disso. Como ele espera, Deus acha quem espera. Deus vai atrás de quem espera. Quem está esperando, Deus acha. Foi lá nele, e ele não precisou nem entrar na água, nem esperar movimento de anjo, que também não tinha isso.
E aí a Bíblia vem dizer que ele foi curado, meu, porque o nosso Deus encontrou ele esperando. E a esperança dele era em Deus. Embora aquele sistema religioso estava o enganando, ele esperava no Deus de Israel. Deus conhece o coração de todos nós. Foi até ele e foi feito o que tanto ele esperava. Agora, se ele desistisse, Márcio, ele ia morrer tetraplégico ou paralítico, da forma que ele se encontrava. Fui 30 vezes, vou ficar em casa, não vou mais. Ele ia ficar até o final da sua vida daquela forma. Mas como ele foi, Deus não aguenta isso, irmão. Quando você insiste e persiste esperando, ele age. Por que Jesus falou sobre aquela parábola do juiz perverso ou iníquo, que a viúva o importunava para que ele julgasse a sua causa, e ele não julgava, mas ela voltava no outro dia: julga a minha causa. Fala de alguém que espera, fala de alguém que tem esperança, e de alguém que, segundo a sua perspectiva, não vai abrir mão daquilo que está esperando. Quem está me ouvindo? Não abra mão daquilo que você está esperando. Estou focando muito nisso, porque tem hora que o diabo joga umas coisas na nossa cabeça. Desiste. Eu escuto isso aí direto. Ontem meu irmão estava com uma faca no pescoço, 2h30 da manhã. E toda hora eu escuto uma voz: para! Eu e David andou 40 quilômetros atrás dele ontem, aqui nessa cidade, quanto é beco. E eu vi uma realidade que eu não conhecia na minha cidade. Fazia tempo que eu não ia nesse tal de Baia, em frente à igreja da Aparecida, PV. Eu encontrei muita gente na rua, muita gente escrava do crack e da cachaça. Eu falei: Senhor, o quanto nós precisamos orar pela nossa cidade, irmão. O quanto nós precisamos interceder. Tem muitas mães junto com a minha chorando, filhos que não voltam para casa, homens que estão dormindo em cima de papelão. Eu falei: David, olha a sua situação desse povo. E Deus me levou para ver uma realidade. Eu voltei mais agradecido. Falei: Senhor, de onde o Senhor tirou a gente? Tem uma cama me esperando, uma esposa, os meus filhos, um emprego. Rapaz, eu fiquei muito triste, Márcio. Fiquei triste demais. Eu vi muita gente jovem na sarjeta, sem perspectiva. Sabe por que eles estão lá? Muitos perderam a esperança. Muitos já não esperam mais nada dessa vida. Então fica fácil de o diabo trabalhar. Não espera nada, então vão levar ele para o mundo. Mas mesmo assim, eu estou lutando contra a minha inteligência, que é humana, e eu continuo esperando. Hoje pela tarde, eu e meu irmão Deixo, mais uma vez, eu te levo para internar, porque eu espero em Deus. Vamos lá, eu te ajudo de novo. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho essa fé no Senhor. Enquanto está respirando, está vivo, eu vou continuar esperando. É difícil, pastor, você chora, eu choro, você fica nervoso, eu fico, mas eu vou esperar. Por quê? O verso 2, uma hora vai acontecer: tirou-me de um charco horrível de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico na minha boca. Quem espera vai sair do lodo, quem espera vai sair do lugar escorregadio e vai firmar os seus pés na rocha, que é Jesus. E um novo cântico na sua boca fala de uma novidade de vida, fala de um tempo novo, fala de uma estação nova de Deus na sua casa, na sua família, nas suas expectativas que você tem com Deus. Agora, se esperar no Senhor, pode ficar tranquilo. Vai aparecer um monte de gente tentando te atrapalhar, tentando fazer você perder seu foco. Para com isso, deixa disso. Você está crendo nisso ainda. Ele não tem jeito, abandona, larga. Mas quem espera, Márcio, no Senhor, nunca ficará esquecido e desamparado. Nunca ficou. Pode olhar na Bíblia, ninguém fica. Se esperar em Deus, uma resposta dele vai ter poderosamente na minha e na tua vida. E eu gosto dessa parte aqui no verso 3, ó. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que acontece? Quando alguém se converte assim: ô irmã, parabéns pela sua fé, o quanto você orou pelo teu filho. Ô irmã, glória a Deus, o quanto você esperou pela mudança do teu marido. Ô irmã, glória a Deus, o quanto você esperou pela sua casa própria na presença de Deus. O quanto a sua casa prosperou esperando o Senhor. Olha aí o resultado que aconteceu. As pessoas vão ver, todo mundo vai ver: ô rapaz, você esperou, hein, Márcio? Demorou, mas Deus te deu a vitória, hein? Aí todos é obrigado a concordar, porque o que Deus faz não fica escondido. Amém, irmãos? Deu para levar essa palavra no teu coração? Eu peguei esse culto sem poder falar muito, porque eu estou muito feliz. E está aqui, ó. Isso aqui hoje fortaleceu a minha fé. Deus não é menino, Deus é poderoso.
Não escute conselhos errados. Não empreste os seus ouvidos para pessoas erradas. Você pode até ouvir para não perder a amizade, mas deleta e fala, não, a minha expectativa é outra. A sua é essa aí. Porque não vai medir fé não. Fé é diferente, irmão. Tem gente que até canta junto. Tem gente que até ora junto, mas não tem a mesma fé. E no reino de Deus, o carro-chefe é a fé, irmão. Você pode conhecer 3 línguas, hebraico, aramaico, grego, o que quiser, mas o carro-chefe no reino de Deus ainda é fé. Se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, Diácono Oswaldo, dirá este monte, passa daqui para colar. Mas ele não fala 3 línguas, mas ele não tem teologia, mas ele é uma pessoa tão simples. Mas vai lá e mede a fé dele, vai ver a fé dele, vai ver a comunhão dele, vai ver a esperança que ele tem em Deus. É isso que faz a diferença na meio da tua vida. É a fé, irmão, vai nos levar até aquele grande dia. É por isso que a Bíblia diz, escuta, e o justo viverá da fé. Se eu fosse viver de outra coisa, eu estaria contando uma história triste para os irmãos aqui, mas como eu aprendi a viver pela fé, estamos aqui glorificando esse Deus maravilhoso, amém? E Deus vai honrar você, irmão. Deus vai honrar você, irmão, que está esperando no Senhor. Você vai ver, você vai subir aqui e falar, pastor, o novo cântico chegou na minha casa, o novo cântico chegou na minha família. Deixa eu dar um testemunho no domingo, deixa eu dizer o que Deus fez na minha casa, porque eu não esperei no homem, eu não esperei na religião, eu não esperei nos empresários, mas eu esperei em Deus, e Deus honrou a minha vida. Pode ter certeza que Ele vai te achar, vai te abençoar, e você vai ficar feliz como eu estou aqui. Eu não preciso arrancar esse povo do lugar para dizer o quanto eu estou agradecido a Deus. Você sabe o que fez agora a minha cabeça pensar? Como o Márcio estava lá comigo, agora, depois de tudo que Deus tem feito, o nosso arquiteto, engenheiro, falou, pastor, você pode dar seu jeito, você vai gastar uns 600 mil reais. Estava eu e o Márcio, falei, Márcio do céu, ele está brincando comigo? Falou, não, é 600 mil mesmo, no modelo que está aqui é de 600 mil, se tiver mão de obra, eu vou descontar uns 150 mil. Ele falou, então vai ficar uns 450. Agora você pode ter certeza que pode ficar até 700, que Deus vai mandar o recurso, vai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vai mandar o recurso, vai usar você, vai usar eu, vai usar pessoas que a gente não conhece, mas o nome dele vai ser glorificado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.